Uma manhã abafada naquela fazenda, um encontro simples iria bagunçar destinos, derrubar muros invisíveis e mexer com feridas que o dinheiro nunca conseguiu curar. Uma caminhonete empoeirada cruzou o portão de madeira rangente, enquanto do outro lado do pasto, uma mulher descia de um carro caro demais para aquele chão vermelho. Fala, galera, tudo certo por aí? Por aqui sim. Sejam bem-vindos a mais uma história de amor. Deixa aqui um comentário falando de onde você está assistindo, qual sua cidade. É ótimo saber até onde as histórias chegam. Vamos lá. Jean parou onde estava. A enxada ficou apoiada no chão por alguns segundos a mais do que o normal. Não era curiosidade vazia. Era aquela sensação estranha de que algo fora do lugar tinha acabado, de entrar na sua rotina. Rafaela Andrade respirou fundo antes de dar o primeiro passo na terra da fazenda que agora levava seu nome nos documentos, mas não no coração. O salto afundou um pouco no barro seco e ela fez uma careta quase imperceptível. Aquele lugar era tão diferente do seu mundo de vidro, concreto e reuniões intermináveis que parecia outro planeta. Ela olhou em volta tentando reconhecer algo familiar e não encontrou nada além de cercas, árvores antigas e um silêncio que fazia barulho. Bom dia, falou ela, mais para o vazio do que para alguém específico. Jean se aproximou com calma, limpando as mãos na calça surrada. O chapéu de palha sombreava um rosto marcado pelo sol, mas os olhos tinham uma tranquilidade rara. Bom dia, a senhora deve ser a nova dona. Rafaela ergueu o olhar na direção dele. Não esperava encontrar alguém tão simples, falando com tanta naturalidade. Sou eu mesma, Rafaela. E você? Jean, eu cuido de boa parte daqui desde antes de tudo isso mudar de papel. Ela assentiu, observando o jeito como ele falava. Sem pressa, sem interesse escondido. Aquilo a deixou desconfortável de um jeito bom. Eu vim conhecer o lugar pessoalmente. Cansei de ver tudo por foto e relatório. Ele sorriu de canto. Foto não mostra o cheiro da terra, nem o barulho do vento no fim da tarde. Ela deixou escapar um riso baixo, surpresa. Você fala bonito para alguém que trabalha na roça. Jean deu de ombros. A gente aprende a ouvir mais do que falar por aqui. O silêncio entre eles não foi constrangedor. Pelo contrário. Era como se a fazenda tivesse diminuído o ritmo só para ouvir aquele encontro nascer. Rafaela caminhou alguns passos, olhando o pasto, os bois ao longe, a casa antiga de madeira que parecia resistir ao tempo por pura teimosia. Tudo isso é muito real. Aqui não tem como fingir muito, comentou Jean, acompanhando-a. Se a terra não presta, ela não produz. Se a chuva não vem, a gente sente na pele. Ela parou e o encarou por alguns segundos. Na minha vida quase tudo pode ser maquiado. Jean não respondeu de imediato. Apenas observou aquela mulher elegante, com um cansaço escondido atrás da postura firme. E por que alguém que tem tudo iria querer vir até aqui? Rafaela abriu a boca para responder, mas não encontrou uma frase pronta. Aquilo a incomodou. Estava acostumada a discursos ensaiados. Talvez porque nem tudo esteja realmente no lugar. Jean assentiu devagar, como quem entende sem precisar de mais explicações. Se quiser, posso mostrar a fazenda. Não do jeito bonito para impressionar, mas do jeito que ela é. Ela hesitou por um segundo. Depois tirou os óculos escuros e guardou na bolsa. É exatamente isso que eu quero. Eles caminharam juntos entre os corredores de terra, e Rafaela percebeu que o tempo ali tinha outro ritmo. Jean explicava as coisas com paciência. Falava dos animais como se fossem parte da família. Mostrava a plantação com um orgulho silencioso. Aqui a gente aprende cedo que nada cresce à força, comentou ele enquanto apontava para uma cerca antiga. Tem que respeitar o tempo. Rafaela sentiu aquela frase bater fundo. Quantas coisas na sua vida tinham sido forçadas? Ela se deu conta de que estava sorrindo sem perceber. Você gosta daqui, não gosta? Jean olhou em volta antes de responder. Isso aqui é tudo o que eu tenho. E por enquanto tudo o que eu preciso. Ela engoliu seco. Aquela simplicidade a desarmava. Chegaram perto da casa principal. A madeira rangia sob os pés e o cheiro de café fresco escapava pela janela aberta. Quer um café? Ele não é chique, mas esquenta a alma. Ela sorriu de verdade pela primeira vez naquele dia. Aceito. Faz tempo que não tomo algo sem pressa.
Sentaram-se à mesa simples, e Rafaela percebeu que estava ali, numa fazenda distante de tudo, conversando com um homem que não fazia a menor ideia de quem ela realmente era. E pela primeira vez em muito tempo, isso parecia um alívio. Jean serviu o café e o silêncio confortável voltou a se instalar. Sabe, Jean, quase ninguém fala comigo assim. Sem medo, sem interesse. Ele a encarou confuso. Eu só falo como aprendi. Todo mundo aqui merece respeito. Ela segurou a xícara com as duas mãos, sentindo o calor subir. Talvez seja isso que esteja faltando no meu mundo. Jean não respondeu. Apenas sorriu, sem saber que naquele instante algo começava a nascer. Algo que nenhum dos dois estava preparado para enfrentar. Uma história que ia muito além da fazenda, do dinheiro ou da diferença entre seus mundos. Enquanto o sol subia no céu, iluminando a terra vermelha, o destino começava a escrever em silêncio o primeiro capítulo de uma história que mudaria tudo. O café já tinha esfriado quando Rafaela percebeu que não estava com pressa. Aquilo era novo. Em São Paulo, cada minuto tinha preço, cada conversa tinha interesse, cada silêncio precisava ser preenchido. Ali, naquela cozinha simples, o tempo parecia ter desaprendido a correr. Jean levantou-se primeiro, pegou as xícaras e colocou na pia. Se quiser, posso te mostrar o resto da fazenda. A parte que quase ninguém vê. Ela apoiou as mãos na mesa e respirou fundo. Eu adoraria. Eles caminharam por uma trilha estreita, cercada por árvores antigas. Rafaela observava tudo com atenção, como se estivesse reaprendendo a olhar. O barulho dos próprios passos no chão seco, o vento mexendo as folhas, um pássaro cantando ao longe. Você mora aqui desde sempre? Perguntou ela, quebrando o silêncio. Desde que me entendo por gente. Nasci ali naquela casa menor, apontou com a cabeça. Meus pais trabalharam aqui a vida toda. E nunca pensou em ir embora? Jean sorriu de leve, mas havia algo sério no olhar. Já pensei, mas sempre senti que ainda tinha algo me segurando. Ela sentiu um arrepio estranho, como se aquela frase tivesse sido dita para ela, mesmo sem intenção. Chegaram perto de um curral. Jean cumprimentava os animais com naturalidade, chamando alguns pelo nome. Rafaela observava tudo com curiosidade genuína. Você conhece todos? Cada um tem um jeito. Igual gente, ela riu. Na minha vida, quase ninguém tem tempo de conhecer ninguém de verdade. Jean a olhou por um instante mais longo. Isso não cansa? A pergunta veio simples, sem julgamento. Mesmo assim, atingiu em cheio. Cansa. Muito. Ela desviou o olhar, sentindo algo apertar no peito. Eu construí uma carreira inteira provando que sou forte, que não preciso de ninguém. Mas às vezes, só queria desligar tudo. Jean assentiu encostando-se na cerca. Aqui, quando a gente cansa, senta na sombra. Amanhã a terra continua ali. Ela ficou em silêncio, absorvendo aquilo como quem guarda algo precioso. O sol já estava alto quando ouviram o barulho de outro carro se aproximando. Rafaela franziu a testa. Não esperava ninguém. Um homem desceu do veículo, bem vestido, celular na mão, olhar apressado. Rafaela, finalmente te encontrei. Precisamos conversar. Ela suspirou. Este é o Marcelo, meu advogado. Jean estendeu a mão educadamente. Jean, Marcelo. Apertou a mão sem muito interesse. Já voltando a atenção para Rafaela. Essa fazenda está gerando custos altos. Precisamos decidir logo se vamos vender ou terceirizar tudo. Jean ficou imóvel. Rafaela percebeu. Não agora, Marcelo. Estou ocupada. Isso é importante. Ela respirou fundo. Tudo é importante para você, mas o que realmente importa. Marcelo a encarou surpreso. Vamos falar disso depois. Ele assentiu, contrariado, e se afastou. Rafaela ficou alguns segundos em silêncio. Já não disse nada, respeitando o momento. Desculpa por isso, falou ela por fim. Minha vida costuma invadir tudo. Ele deu um meio sorriso. Acontece. Ela o encarou insegura. Você ouviu o que ele disse? Ouvi. Ela esperou algum julgamento que não veio. Isso não te incomoda? Jean pensou antes de responder. A fazenda não é só papel. É história. Mas a decisão não é minha. Rafaela sentiu o peso daquelas palavras. Talvez eu não devesse decidir sozinha. Jean a olhou surpreso. Talvez não. Eles caminharam de volta em silêncio, mas agora era diferente. Havia algo não dito pairando no ar. Algo frágil,
Na porta da casa, Rafaela parou. Jean, você sabia quem eu era quando me viu hoje cedo? Ele negou com a cabeça. Só vi alguém tentando entender onde estava pisando. Ela sorriu, emocionada. Obrigada por isso. Ele respondeu com simplicidade. Você é só a Rafaela aqui. Aquilo bateu forte. Pela primeira vez em anos, ela não era a milionária, a herdeira, a mulher que todos queriam agradar. Era só ela. Antes de entrar no carro, ela se virou. Posso voltar amanhã? Jean sentiu o coração acelerar, mas manteve a calma. A fazenda vai estar aqui. Ela sorriu, entrou no carro e partiu. Jean ficou parado, observando a poeira baixar. Não sabia explicar por quê, mas sentia que aquele encontro tinha mexido com algo que ele mantinha guardado há muito tempo. E Rafaela, dirigindo de volta para a cidade, percebeu que, pela primeira vez, não queria chegar rápido a lugar nenhum. Algo estava começando, silencioso, profundo, irreversível. Rafaela voltou no dia seguinte, e no outro. E depois disso, já não contava mais os dias. No começo, ela inventava desculpas profissionais. Precisava entender melhor os custos da fazenda, conhecer os funcionários, analisar possibilidades. Mas logo percebeu que os relatórios ficavam esquecidos dentro da bolsa. Enquanto ela seguia Jean pelos caminhos de terra, ouvindo histórias simples que, estranhamente, diziam mais sobre a vida do que qualquer reunião de conselho. Na terceira visita da semana, ela chegou mais cedo. O sol ainda brigava para nascer quando estacionou o carro perto da cerca. Jean já estava ali, alimentando os animais. Você acorda antes do dia nascer? Ele sorriu. A terra não gosta de preguiça. Ela riu, caminhando até ele. E você não gosta de cidade grande, né? Ele pensou um pouco antes de responder. Gosto do que é verdadeiro. O lugar não importa tanto. Rafaela sentiu aquela resposta entrar fundo. Desde quando alguém falava assim com ela? Eles passaram a manhã juntos. Jean ensinou a ela como identificar o tempo pelo céu. Explicou como a terra muda de cheiro antes da chuva. Falou dos erros que cometeu ao longo da vida. Das coisas que deixou de tentar por medo. Eu achava que precisava ser mais do que sou, confessou ele enquanto caminhavam perto do riacho. Mas aprendi que fingir cansa. Rafaela parou. Olhou para a água correndo. Eu passei a vida inteira fingindo que estava tudo sob controle. Jean a encarou atento. Estava. Ela respirou fundo. Nunca esteve. Foi ali, à beira do riacho, que ela contou pela primeira vez coisas que nem seus amigos mais próximos sabiam. Falou da solidão dos hotéis 5 estrelas, das noites em que chegava em casa e não tinha com quem dividir o silêncio, das relações vazias construídas por conveniência. Jean não interrompeu. Apenas ouviu, como quem sabe que ouvir também é um gesto de amor. Quando ela terminou, os olhos estavam marejados. Desculpa, acho que falei demais. Ele balançou a cabeça. Aqui, a gente fala o que pesa. Senão a alma adoece. Ela sorriu entre lágrimas. Você não tem ideia do bem que me faz ouvir isso. Naquela tarde, a chuva caiu de repente. Forte, grossa, sem aviso. Eles correram para se proteger no galpão antigo. A água batia no telhado com força, criando um som quase hipnótico. Rafaela se abraçou, sentindo o frio. Jean tirou a jaqueta e colocou sobre os ombros dela, sem pensar muito. O toque foi rápido, respeitoso. Mesmo assim, algo passou entre eles. Obrigada. Ele assentiu, desviando o olhar. O silêncio ficou diferente, carregado. Não era desconforto, era consciência. Você nunca me perguntou por que eu realmente comprei essa fazenda, comentou ela, quebrando o clima. Jean a olhou. Achei que você falaria quando quisesse. Ela respirou fundo. Foi herança de um acordo mal resolvido. Algo que eu nunca quis, mas aceitei para não decepcionar ninguém. Ele franziu a testa. E agora? Agora eu estou começando a entender que talvez esse lugar tenha me escolhido. Jean sentiu um nó se formar no peito. Aquela mulher tão distante do seu mundo estava se tornando perigosa para o seu coração. Nos dias seguintes, a presença dela virou rotina. Eles almoçavam juntos, caminhavam ao entardecer, dividiam silêncios longos que diziam mais do que palavras. Os olhares demoravam 1 segundo a mais do que deveriam. Certa noite, sentados na varanda, Rafaela comentou: você percebe que a gente se entende sem combinar? Jean riu baixo. Às vezes isso assusta. Assusta mesmo. Ela o encarou séria.
Jean, isso aqui é real, não é? Ele engoliu seco. É, mas também é complicado. Ela assentiu. Sabia disso. Eu não quero machucar você. Ele respirou fundo. Então seja honesta. Sempre. Ela prometeu com o olhar. Naquele instante, o celular de Rafaela vibrou. Uma sequência de mensagens. Reuniões, decisões, pressões. O mundo cobrando o seu lugar de volta. Ela fechou os olhos por um segundo. Eu vou ter que ir embora por alguns dias. Jean sentiu o impacto, mas não demonstrou. A cidade chama. Chama. Ela se levantou, caminhou alguns passos, depois voltou. Você espera por mim? A pergunta saiu frágil, sem a força que ela costumava usar nos negócios. Jean a encarou com intensidade. Eu não sei esperar por alguém que não sabe se volta. Rafaela sentiu o coração apertar. Eu volto. Não sei em que condição, mas volto. Eles ficaram ali, próximos, respirando o mesmo ar. Por um segundo que pareceu eterno, quase se tocaram. Mas não aconteceu. Ainda não. Quando Rafaela partiu naquela noite, a fazenda ficou silenciosa demais. Jean ficou olhando a estrada vazia, sentindo algo crescer dentro do peito. Medo e esperança misturados. E Rafaela, dentro do carro, percebeu que estava indo embora, mas deixando algo essencial para trás. Algo que não se compra. Algo que não se controla. O amor começava a pedir coragem. A cidade recebeu Rafaela como sempre recebia, com pressa, barulho e cobranças. O motorista deixou o carro na garagem do prédio luxuoso e ela subiu sozinha, sentindo um vazio estranho acompanhar cada passo. O apartamento estava impecável, silencioso demais. Nenhum cheiro de terra, nenhum som de vento batendo nas folhas, nenhum olhar simples esperando por ela. Largou a bolsa no sofá e caminhou até a janela. Lá embaixo, os carros pareciam correr sem saber para onde. Pela primeira vez, aquilo tudo não parecia progresso, parecia fuga. Nos dias seguintes, mergulhou em reuniões intermináveis. Conselheiros, advogados, investidores, todos falavam da fazenda como um número. Essa propriedade não faz sentido para o seu portfólio, dizia um deles. Venda enquanto ainda é lucrativo. Rafaela mantinha o olhar firme, mas por dentro algo se quebrava. Vocês já pisaram lá? Já conversaram com quem vive daquela terra? O silêncio que se seguiu foi constrangedor. Com todo respeito, Rafaela, emoção não entra na contabilidade. Ela respirou fundo. Talvez seja esse o problema. À noite, o cansaço não vinha do trabalho, mas da ausência. Tentou ligar para Jean no terceiro dia. Chamou até cair na caixa postal. Não insistiu. Ele tinha sido claro. Não sabia esperar por alguém que não soubesse se voltava. Na fazenda, Jean seguia a rotina como sempre. Acordava cedo, cuidava da terra, dos animais, mas tudo parecia mais pesado. Cada lugar carregava a lembrança dela. O jeito como ela parava para ouvir, como fazia perguntas que ninguém fazia, como olhava para ele sem superioridade. O silêncio agora doía. Um dos funcionários comentou sem maldade. A doutora não vem mais? Jean respondeu curto. Não sei, mas sabia que aquilo não era verdade. Ele sentia quando algo não tinha acabado. Certa noite, Jean sentou-se na varanda com uma xícara de café frio. Olhou para o céu estrelado e pensou em como era estranho sentir falta de alguém que tinha entrado na sua vida sem pedir licença. Ele não queria se iludir. Sabia da diferença entre eles. Sabia que o mundo dela era feito de escolhas que não comportavam alguém como ele. Mesmo assim, o coração não obedecia à lógica. Na cidade, Rafaela encarava o próprio reflexo no espelho antes de um evento importante. Vestido impecável, maquiagem perfeita, mas os olhos estavam cansados. Marcelo se aproximou. Você parece distante. Estou... Ele respirou fundo. A decisão sobre a fazenda precisa ser tomada esta semana. Rafaela fechou os olhos por um instante. Eu sei. No evento, sorrisos falsos, taças erguidas, elogios vazios. O empresário se aproximou, confiante demais. Você anda sumida. Ouvi dizer que está se escondendo no interior. Ela forçou um sorriso. Às vezes a gente se encontra quando se esconde. Ele riu, sem entender. Mais tarde, sozinha no carro, Rafaela pegou o celular. Abriu uma foto da fazenda. Depois outra, de Jean, tirada sem ele perceber. O olhar simples, o sorriso contido. Foi ali que entendeu. Não era só saudade, era medo. Medo de voltar e perder tudo. Medo de não voltar e perder a si mesma.
No dia seguinte, a decisão veio como um soco. Ou vendemos a fazenda, ou perdemos investidores importantes. Ela ficou em silêncio por longos segundos. Então perdemos os investidores. Marcelo arregalou os olhos. Você tem certeza? Não, mas tenho coragem. Pegou o carro naquela mesma tarde. Não avisou ninguém. Dirigiu horas, sentindo o coração acelerar a cada quilômetro de estrada de terra que se aproximava. Jean estava no curral quando ouviu o barulho do carro. Levantou o olhar e congelou. Rafaela desceu devagar, como se tivesse medo de quebrar algo invisível. Eu voltei. Ele se aproximou sério. Você disse que voltaria. Não disse quando. Eu precisei escolher. Ele cruzou os braços. Escolheu o quê? Ela respirou fundo, os olhos brilhando. Eu escolhi não fugir do que sinto, nem de quem eu sou como estou aqui. O silêncio entre eles era pesado, carregado de tudo o que não foi dito. Jean falou baixo. Isso não apaga a distância entre os nossos mundos. Ela deu um passo à frente, mas talvez construiu uma ponte. Ele a encarou. Viu ali não a milionária, mas a mulher cansada de lutar contra si mesma. E se essa ponte quebrar? Ela respondeu sem hesitar. Então a gente cai tentando, o vento passou entre eles. A fazenda parecia prender a respiração. Nada estava resolvido, mas algo tinha mudado para sempre. O amor agora exigia mais do que sentimento. Exigia escolha. A volta de Rafaela não trouxe alívio imediato. Trouxe verdade. E a verdade, às vezes, pesa mais do que a ausência. Nos primeiros dias, ela ficou na casa antiga da fazenda. Abriu mão do hotel da cidade próxima, recusou qualquer conforto extra. Não percebeu, mas não comentou. Observava em silêncio, tentando entender se aquilo era permanência ou apenas mais uma passagem. Rafaela acordava cedo, mesmo cansada. Sentia o corpo doer de um jeito novo, mas não reclamava. Aprendeu a fazer café no fogão a lenha, a lavar o próprio prato, andar pela terra sem medo de sujar os pés. Uma manhã, enquanto caminhavam juntos perto da plantação, ela quebrou o silêncio. Eu cancelei negócios importantes para estar aqui. Jean parou de olhar. E você não está se arrependendo? Ela pensou por alguns segundos. Ainda não. Ele assentiu, mas o olhar continuava cauteloso. Você sabe que o que sente agora pode mudar quando o mundo lá fora te chamar de novo. Ela sentiu o golpe, mas não desviou. Eu sei, e sei que você tem medo disso. E Jean respirou fundo. Não é medo, é lucidez. Ela se aproximou um pouco mais. Lucidez também é saber quando algo vale o risco. Ele não respondeu. Seguiu andando. Rafaela entendeu que não bastava dizer. Precisava provar. Com o passar dos dias, ela começou a se envolver de verdade com a rotina da fazenda. Sentava para ouvir os funcionários. Perguntava sobre as dificuldades. Fazia questão de aprender os nomes de todos. Não como dona, como parte. Isso começou a gerar comentários. Ela é diferente, diziam alguns. Não parece patrão. Jean ouvia tudo com o coração dividido. Parte dele se orgulhava. Outra parte temia. Certa tarde, Jean recebeu a visita de um amigo antigo. Você está se metendo em coisa grande, comentou ele, olhando de longe Rafaela conversando com os funcionários. Mulher rica não fica no interior por amor, fica por curiosidade. Jean respondeu sério. Ela não parece curiosa. O amigo riu. Todo mundo parece no começo. As palavras ficaram ecoando. Naquela noite, sentados na varanda, Jean estava distante. Rafaela percebeu. Você está diferente. Ele demorou a responder. Eu não quero ser uma fase na sua vida. Ela sentiu o peito apertar. Você acha que eu faria isso? Eu acho que o seu mundo faz. Ela se aproximou. Sentou ao lado dele. Meu mundo sempre decidiu por mim. Pela primeira vez, eu estou tentando decidir sozinha. Jean virou o rosto para encará-la. E se você acordar um dia e perceber que isso aqui é pequeno demais? Ela respondeu firme. Então eu vou ter que lidar com isso. Mas hoje é aqui que eu me sinto inteira. O silêncio que veio depois não foi vazio. Foi pesado de significado. Nos dias seguintes, os problemas começaram a aparecer. A fazenda precisava de investimentos urgentes. Máquinas antigas, cercas caindo, contas atrasadas. Rafaela viu pela primeira vez o peso real da responsabilidade. Uma noite, sentada à mesa cheia de papéis, ela suspirou. Agora eu entendo por que você diz que a fazenda não é só papel.
Jean sorriu de canto. Aqui cada decisão mexe com gente de verdade. Ela levantou o olhar. Eu quero fazer isso certo. Ele a observou por um longo instante. Então vai ter que ouvir mais do que mandar. Ela assentiu sem hesitar. Me ensina. Aquilo mudou algo entre eles. Jean passou a confiar mais, a mostrar os problemas sem medo, a dividir o peso. E foi nesse convívio intenso que o sentimento cresceu de forma inevitável. Os olhares demoravam mais. Os silêncios ficavam mais próximos. Os toques aconteciam quase sem perceber. Uma noite, depois de um dia exaustivo, Rafaela sentou no degrau da varanda exausta. Jean se aproximou. Está tudo bem? Ela balançou a cabeça. Nunca foi tão difícil. E nunca fez tanto sentido. Ele sentou ao lado dela. O ombro encostou no dela. Nenhum dos dois se afastou. Rafaela virou o rosto devagar. Jean, ele já a olhava. Não fala nada, pediu ele, a voz baixa. Ela obedeceu. O beijo aconteceu sem pressa, sem urgência, como se tivesse sido ensaiado pelo tempo. Um beijo carregado de cuidado, medo e esperança. Quando se afastaram, o mundo parecia outro. Isso muda tudo, murmurou ele. Ela respondeu com sinceridade. Já tinha mudado antes da gente admitir, mas nem todo começo vem sem preço. Na manhã seguinte, Marcelo chegou sem avisar, trazendo notícias que ameaçavam destruir o frágil equilíbrio que eles estavam construindo. Rafaela leu os documentos com o coração acelerado. Processos, pressão financeira, prazos curtos. Jean percebeu o rosto dela mudar. O que foi? Ela engoliu seco. O mundo não gostou da minha escolha. Jean entendeu na hora e soube que a verdadeira prova ainda estava por vir. O amor agora não seria testado pelo sentimento, mas pela resistência. Os papéis espalhados sobre a mesa pareciam pesar toneladas. Rafaela passava os olhos pelas linhas jurídicas, mas o que realmente doía não eram os números nem as ameaças veladas. Era a certeza de que o mundo dela estava cobrando um preço alto demais pela escolha que tinha feito. Jean observava de longe, encostado na porta. Conhecia aquele olhar. Era o mesmo que via nos agricultores quando a seca vinha forte demais. O olhar de quem tenta ser firme enquanto tudo por dentro começa a rachar. Isso é sério, não é? Perguntou ele, quebrando o silêncio. Ela assentiu devagar, muito. Ele se aproximou, apoiando as mãos na mesa. Eles podem tirar a fazenda de você? Rafaela respirou fundo. Podem tentar me sufocar até eu desistir. Jean fechou os olhos por um instante. E se você desistir? O que acontece comigo? Com quem vive daqui? Ela sentiu o golpe. Não porque ele foi duro, mas porque foi honesto. Nada muda da noite para o dia, respondeu ela escolhendo as palavras. Mas eu não vou mentir. O risco existe. Jean se afastou um pouco, passando a mão pelo rosto. Eu sabia que esse dia ia chegar. Rafaela se levantou. Você acha que eu não pensei nisso? Que eu não tenho medo? Ele a encarou com o olhar carregado de emoção. Eu acho que você não devia estar passando por isso por minha causa. Ela deu um passo à frente. Não é por sua causa, é por mim. Mas as palavras não conseguiram desfazer a tensão que se instalou entre eles. Pela primeira vez, desde que Rafaela voltara, havia uma distância invisível. Nos dias seguintes, o clima na fazenda mudou. Jean se tornou mais fechado. Cumpria a rotina, mas evitava conversas longas. Rafaela tentava se manter forte, dividida entre ligações constantes, reuniões por vídeo e a tentativa de continuar presente ali. Certa manhã, ela ouviu uma conversa sem querer. Ela vai embora, dizia um funcionário. Gente rica não fica quando o negócio aperta. Rafaela sentiu o peito apertar. Não respondeu. Apenas entrou na casa e fechou a porta devagar, como se qualquer barulho pudesse quebrá-la por dentro. Naquela noite, sentou sozinha na varanda. Jean demorou a aparecer. Quando veio, ficou em pé sem se aproximar. Você não devia ouvir essas coisas. Ela respondeu com a voz baixa. Talvez eu devesse. Elas mostram o que vocês sentem. E Jean respirou fundo. Eles estão com medo. Eu também. Ela levantou o olhar. Medo de quê? De te amar e perder tudo depois. O silêncio caiu pesado. Rafaela se levantou devagar. Eu nunca prometi que seria fácil. Jean respondeu com amargura contida. Mas prometeu que voltaria. E voltou. Agora o mundo quer te levar embora de novo. Ela sentiu os olhos arderem.
E você acha que eu não estou lutando contra isso? Jean passou a mão pelos cabelos. Às vezes, parece que você está tentando salvar dois mundos que não se misturam. Ela se aproximou, os olhos marejados. Talvez eles não se misturem porque ninguém tentou antes. Jean balançou a cabeça. Ou porque algumas coisas não foram feitas para durar. Aquilo doeu mais do que qualquer processo. Rafaela deu um passo atrás, como se tivesse sido empurrada. Então é isso que você acha da gente? Ele não respondeu. Esse foi o pior silêncio de todos. Na madrugada, Rafaela não conseguiu dormir. Pegou o celular e leu mensagens que não tinha coragem de responder. Investidores ameaçando, conselheiros pressionando. Um deles foi direto. Se continuar insistindo nessa fazenda, você perde o controle de tudo. Ela fechou os olhos. Pensou em Jean, pensou na terra, pensou em quem estava se tornando. No dia seguinte, chamou Jean para conversar. Ele apareceu sério, preparado para o pior. Eu recebi uma proposta, começou ela. Se eu me afastar formalmente da gestão da fazenda, eles aliviam a pressão. Jean sentiu o chão sumir. Isso significa o quê? Significa que eu teria que sair daqui por um tempo. Ele riu sem humor. Eu sabia. Não é abandono, Jean. É estratégia. Ele respondeu seco. Estratégia não esquenta o coração de quem fica. Rafaela sentiu as lágrimas escorrerem. Você está me pedindo para escolher? Ele respirou fundo. Eu estou te dizendo que se ficar, vai perder muito. Se for, talvez me perca. O olhar dele se cruzou, carregado de dor. Eu te amo, Jean, disse ela finalmente sem escudos. Ele fechou os olhos ao ouvir aquilo. E é por isso que eu não quero ser o motivo da sua queda. Ela se aproximou, tocou o rosto dele com cuidado. Você não é minha queda. Você é meu chão. Mas Jean se afastou. Não por falta de amor, mas por excesso de medo. Então vai, Rafaela. Resolve sua vida. Eu continuo aqui. Ela sentiu o coração se partir. Quando? Quando você tiver certeza de quem quer ser. Naquela tarde, Rafaela arrumou poucas coisas. Não houve despedida longa, apenas olhares que diziam tudo. Jean ficou parado, observando o carro sumir na estrada de terra, com a sensação de estar perdendo algo que talvez nunca recuperasse. E Rafaela, dirigindo para longe da fazenda, percebeu que pela primeira vez na vida estava indo embora sem saber se isso era coragem ou covardia. O amor tinha sobrevivido à distância, mas agora precisava sobreviver à escolha. A distância foi mais cruel do que qualquer ameaça ou dificuldade da fazenda. Rafaela voltou para a cidade, mergulhando em reuniões, contratos e papéis, mas cada segundo longe de Jean parecia corroer sua alma. O luxo, os números, os sorrisos ensaiados de seus colegas, nada tinha sentido. Tudo soava falso, vazio, sem peso, sem vida. Ela passava os dias analisando planilhas, conversando com investidores, assinando documentos que determinavam o destino da fazenda, mas suas noites eram preenchidas por lembranças. Cada canto da terra, cada animal, cada momento ao lado de Jean, surgia na mente com detalhes vívidos, quase insuportáveis. Enquanto isso, na fazenda, Jean sentia a ausência dela de maneira quase física. Cada passo pelas trilhas, cada animal alimentado, cada planta cuidada lembrava-lhe dela. Até o vento parecia carregar sua voz, e ele se pegava falando com o vazio. Sabe, Jean, disse um dos funcionários, um homem mais velho que conhecia a fazenda há décadas, nunca vi você assim. Sempre tão firme, agora parece diferente. Ele deu de ombros, sem conseguir esconder o aperto no peito. Diferente não é a palavra, disse finalmente. Saudade. Dias depois, Rafaela recebeu uma ligação de Jean. O telefone tremeu em suas mãos. Rafaela, preciso que volte. Não posso fazer isso sozinho. Ela engoliu seco, os olhos marejados. Jean, você não entende. Lá fora, eles não vão facilitar. Eu posso perder tudo. E você acha que eu posso me preocupar com isso? Respondeu ele com a voz baixa, intensa, quase um rugido contido. A fazenda não é nada sem você. E eu não sei mais viver sem você. O silêncio caiu pesado. Ela respirou fundo, lembrando-se de cada manhã, cada pôr do sol, cada sorriso que surgia entre eles sem esforço. Estou voltando. As palavras saíram antes que pudesse pensar.
Vou resolver minhas coisas, mas eu volto. Quando ela desligou, lágrimas escorriam sem vergonha. Pela primeira vez, ela sentiu que estava sendo guiada pelo que realmente importava e não pelo que o mundo esperava. Na estrada de terra, ela sentiu o coração disparar a cada quilômetro percorrido. Era medo e esperança ao mesmo tempo. Sabia que voltar significava enfrentar tudo novamente. O julgamento dos investidores, os obstáculos financeiros, o risco de perder parte do que construíra. Mas cada segundo longe de Jean parecia intolerável. Quando finalmente entrou na fazenda, o ar parecia diferente, mais leve, mais quente. Jean estava no curral, alimentando os animais, como sempre, mas parou ao ouvir o carro. Quando seus olhos se encontraram, nada foi dito por alguns segundos. O tempo parecia ter parado. Rafaela saiu do carro devagar, sentindo o barro nos sapatos, sentindo o cheiro da terra. Você voltou, Jean disse, a voz rouca. Eu disse que voltaria. Ela sorriu, tentando controlar a emoção. Sem palavras, eles se aproximaram. Nada de pressa, apenas proximidade. Os braços de Jean se abriram e ela se encaixou ali, como se tivesse encontrado seu lugar definitivo. O abraço durou longos minutos, os corações batendo quase como se quisessem quebrar o silêncio de décadas. Nos dias seguintes, Rafaela começou a tomar decisões com a lucidez de quem já tinha sentido a perda na pele. Ela negociou com investidores, explicou a importância da fazenda, assumiu riscos calculados. Cada reunião, cada decisão, cada escolha era feita com a consciência de que estava protegendo não apenas um pedaço de terra, mas também algo muito maior. Aquilo que construíra com Jean. E ele estava lá, sempre. Nenhum gesto de superioridade, nenhum comentário de dúvida. Apenas apoio, orientação, presença. A presença que ela nunca havia conhecido antes. Aquela que não se compra nem se força. Certa noite, sentados na varanda, depois de um dia intenso de trabalho, Rafaela segurou a mão de Jean. Eu senti tanto medo de perder isso, de perder você. Ele apertou a mão dela com firmeza, como quem promete nunca mais soltar. E ainda assim voltou. Isso significa coragem, Rafaela. E coragem não se encontra em qualquer lugar. Ela suspirou, encostando a cabeça no ombro dele. Você mudou minha vida, Jean. Eu pensei que era dona de tudo, mas descobri que não era dona de nada, a não ser de mim mesma. E eu escolho você. Ele virou para ela com um sorriso que misturava alívio, amor e incredulidade. Eu escolho você também. E os lábios se tocaram finalmente, sem pressa, sem medo, sem barreiras. Um beijo que selava não apenas paixão, mas compromisso. O compromisso de enfrentar juntos qualquer obstáculo, qualquer mundo, qualquer diferença. A fazenda, com seu silêncio e suas dificuldades, parecia sorrir junto deles. Cada animal, cada árvore, cada trilha testemunhou o que ninguém na cidade poderia entender. Que o amor verdadeiro não depende de títulos, riqueza ou lugares. Depende de coragem, confiança e entrega total. Nos dias seguintes, Rafaela e Jean trabalharam juntos, lado a lado. Planejaram melhorias na fazenda, cuidaram de projetos antigos, reorganizaram processos. Tudo era feito com paciência, com risos, com cumplicidade. Nada de pressa, nada de exageros. Apenas amor verdadeiro transformando uma vida inteira. E quando a noite caía, eles sentavam na varanda, observando as estrelas, compartilhando silêncios, lembranças e sonhos. Cada desafio que passavam juntos fortalecia não apenas o sentimento, mas também a certeza de que nada poderia separá-los. Jean, olhando para Rafaela, sussurrou: a vida me ensinou que esperar vale a pena. Mas amar como a gente ama, isso é raro demais. Ela segurou a mão dele com força. Então vamos continuar aprendendo juntos. Sempre, sempre. E naquela fazenda, sob o céu aberto e infinito, eles perceberam que finalmente estavam onde pertenciam, lado a lado, enfrentando o mundo, mas construindo algo que o mundo jamais poderia tirar. A manhã na fazenda nasceu dourada, com o sol iluminando cada detalhe do terreno, cada árvore, cada trilha que agora carregava o eco dos passos deles. Rafaela caminhava lentamente pelo quintal, sentindo o cheiro da terra úmida, a brisa suave tocando o rosto.
Pela primeira vez ela não estava fugindo, não estava analisando, não estava preocupada com números ou prazos. Ela apenas existia ali, plenamente, como jamais existira antes. Jean estava no galpão, cuidando das máquinas antigas. Ouviu o barulho dela se aproximando e sorriu antes mesmo de olhar. Não precisavam de palavras. A conexão era tão forte que cada gesto falava por si. "Bom dia", disse ela suavemente, com um sorriso que iluminava tudo ao redor. "Bom dia", respondeu ele, sem precisar de mais nada. Eles caminharam juntos até o curral, onde os animais esperavam. Rafaela começou a ajudar, a aprender, a se envolver de verdade. A sensação de pertencimento que antes parecia impossível, agora era concreta. Cada toque, cada cuidado com os animais, cada conversa com os funcionários mostrava que ela finalmente tinha encontrado seu lugar, mas não sozinha, ao lado de Jean. Mais tarde, sentaram-se à sombra de uma árvore antiga. O silêncio era confortável, cheio de significado. Jean a observou. "Sabe, eu pensei que nunca ia conseguir sentir algo assim de novo." Ele fez uma pausa, olhando para o horizonte. "Mas você mudou tudo." Rafaela respirou fundo, segurando a mão dele. "Eu também senti que minha vida estava vazia, que eu estava correndo atrás de tudo que não importava. E aí te conheci, e a fazenda, e eu percebi que tudo o que eu precisava era estar aqui, de verdade. Com você." Ele sorriu, aproximando o rosto do dela. "Amor verdadeiro não é só sentir, é enfrentar tudo juntos. E eu nunca mais quero enfrentar nada sem você." Ela sentiu o coração disparar, mas desta vez não era medo, era certeza. Os dias seguintes foram de construção e celebração. Rafaela e Jean trabalharam juntos para restaurar a fazenda, investir em melhorias, trazer vida nova para a propriedade. Cada decisão, cada planejamento era feito lado a lado. Os funcionários viam neles um exemplo, que amor e dedicação podem transformar não apenas corações, mas também vidas inteiras. Em uma tarde, após um longo dia de trabalho, sentaram-se na varanda com canecas de café, observando o pôr do sol. A tranquilidade era total, mas carregada de emoção. "Lembra quando eu pensei que não podia ficar aqui?" disse Rafaela, encostando a cabeça no ombro dele. "Lembra do medo que eu tinha de perder tudo?" Jean apertou sua mão. "Lembro, mas você..." Voltou, corajosa, determinada, e me trouxe junto com você. Eles riram, um riso leve de alívio e amor profundo. Naquela mesma noite, Jean pegou um pedaço de papel e, sem palavras, entregou a Rafaela. Ela olhou, surpresa. Era um projeto para expandir a fazenda, cuidar melhor da terra, investir em sustentabilidade e na comunidade ao redor. Tudo feito por eles. Tudo feito juntos. "Isso", disse ela emocionada, "é perfeito." Ele a olhou nos olhos sério. Como nós, a lua surgia no céu quando eles caminharam até a varanda. Rafaela segurou o rosto dele com as duas mãos. "Jean, eu quero que você saiba que não importa o que aconteça, eu escolho você, sempre." Ele aproximou os lábios dos dela. "E eu escolho você, sempre." O beijo foi longo, profundo, carregado de tudo que eles tinham passado. Saudade, medo, escolhas difíceis, luta contra o mundo. Mas também carregado de esperança, cumplicidade e a certeza de que juntos poderiam enfrentar qualquer desafio. Nos dias que se seguiram, a fazenda começou a florescer de verdade. Plantas cresciam mais verdes, animais prosperavam, funcionários sorriram mais. Cada detalhe era reflexo do cuidado deles, mas também do amor que agora permeava tudo. E o mais importante, Rafaela e Jean encontraram algo que nenhum título, riqueza ou status poderia oferecer. Sentados à beira do lago numa tarde, Rafaela olhou para ele com um sorriso sereno. "Nunca imaginei que o amor pudesse ser assim." Ela riu baixinho. Simples, verdadeiro, forte. Jean segurou o rosto dela com delicadeza. "E a gente mereceu esperar por ele. Mereceu lutar por ele. Mereceu escolher todos os dias." O vento passou, carregando o cheiro de terra molhada e folhas frescas. O sol começou a se pôr, tingindo o céu de tons dourados e laranjas. Eles permaneceram ali, lado a lado, sentindo que não precisavam mais fugir de nada. Nem da vida, nem da fazenda, nem um do outro. E assim,
No silêncio da natureza e no som das águas do lago, Rafaela Andrade e Jean descobriram o que poucos encontram. Que o amor verdadeiro não é apenas sentir, mas construir. Construir juntos, enfrentar juntos e permanecer juntos, mesmo quando o mundo inteiro insiste em dizer que não é possível. A fazenda não era mais apenas terra ou herança. Tornou-se o lugar onde sonhos se concretizam, onde escolhas difíceis são recompensadas e onde o amor é real, tangível e eterno. Eles não precisavam de mais nada. O mundo podia esperar, porque ali, naquela terra, sob o céu infinito, Rafaela e Jean tinham finalmente encontrado o que todos procuram e poucos encontram. O verdadeiro amor, inabalável e completo. O sol se pôs e a fazenda inteira parecia sorrir com eles. Uai, galera, gostaram dessa história? Eu achei muito boa. Me fale aqui nos comentários o que vocês acharam. Apoie o canal se inscrevendo e deixando o seu like, pois ajuda bastante a trazer mais histórias. Até a próxima!